Dando continuidade à nossa série de entrevistas com os advogados e advogadas que concorrem ao cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Piauí pelo critério do 5º Constitucional, hoje nós recebemos a advogada Cláudia Paranaguá. Lembramos que todas as entrevistas têm duração de 7 minutos e as mesmas perguntas serão feitas a todos os candidatos e candidatas. Boa tarde, doutora Cláudia, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Eliezer. Boa tarde a todos que assistem à TV O Dia News. É um prazer estar aqui. Inclusive, hoje é o primeiro dia que publicamente eu falo sobre a minha candidatura ao 5º Constitucional. Para a gente iniciar ali conhecendo melhor, quem é a Cláudia Paranaguá? A Cláudia Paranaguá é essa mulher que há quase 35 anos atrás iniciou seu exercício profissional na advocacia com muita dedicação, com muito estudo, entendendo que o direito é uma ciência e também sem perder o meu lado humanizado. Então, eu construí essa carreira aos 35 anos e, na verdade, o meu objetivo sempre foi servir com qualidade à sociedade. É por isso que eu, com muita reflexão, Eliezer, resolvi colocar o meu nome, que não é um nome individual, mas é uma história de vida nessa advocacia, porque o 5º representa a advocacia piauiense, no caso, e eu resolvi dispor também por uma questão de representatividade feminina. Nós precisamos, num país democrático como o nosso, oxigenar todas as instituições de poder. E a gente precisa que os tribunais, por exemplo, eles tenham essa visão heterogênea, não uma visão fechada, onde você possa pensar num colegiado plural para justamente termos visões diferentes da sociedade para uma melhor prestação jurisdicional. Então, por conta dessa minha experiência de estar na vivência ali, no dia a dia, na rotina da advocacia, sentindo as dores dos advogados e advogadas e também sentindo as dores da sociedade, é que eu me ponho à disposição para seguir essa nova missão de ser a desembargadora escolhida agora para o 5º Constitucional do TJ Piauí. Também participa dessa nossa entrevista o jornalista Tássio Cruz, do portal dia.com. Tássio, boa tarde, fique à vontade. Boa tarde, Eliezer, boa tarde, doutora Cláudia. Eu queria saber da doutora Cláudia por que se tornar desembargadora? Qual é o motivo, de onde veio esse anelo, essa intenção de se tornar desembargadora? Bem, boa tarde, Tássio. Como eu falei anteriormente, esse sentimento de uma visão holística para o tribunal, da gente trazer novos meios de fazer essa resolução desses conflitos, não só o lado contencioso da demanda, mas abrir para outras operações como conciliações, constelações, porque nós não podemos resolver problemas antigos com soluções antigas. Então, a gente precisa inovar, a gente precisa estar mais próximo da sociedade. A Constituição Federal de 88 ela é uma Constituição aberta, então a gente não pode estar lá pegado ao passado, a sociedade ela vai evoluindo, a gente também como jurista, como julgador, a gente precisa estar antenado com isso, estar conectado e, na verdade, eu não trago promessas, por exemplo, para este meu cargo de desembargadora, mas eu trabalho muito nas causas e eu acredito que, por exemplo, no Tribunal de Justiça, a gente precisa, nos gabinetes, ter um protocolo interno com relação aos processos. Os advogados, eles precisam tanto acessar a justiça, porque os processos ficam paralisados. Na medida em que a gente tem esse protocolo interno, sabendo como é que esse processo, quanto tempo ele vai ficar em cada momento processual, o advogado, às vezes, nem precisa realmente ir a gabinetes, o processo vai fluindo automaticamente. Penso também de criar um setor, sugerir um setor de projetos permanentes para o tribunal, com premiação, inclusive, para incentivar. A questão da gestão também é muito importante, a gente encontrar os atores que realmente tenham as habilidades para determinados casos, para desenvolver, porque não é só a parte jurídica, do conhecimento jurídico, e esse deve ser atualizado permanente, mas é você conseguir colocar as pessoas corretas com suas habilidades para que essas atividades elas corram. Por exemplo, um outro ponto que eu acho muito importante é com relação à humanização do atendimento.
Muitos da sociedade, muitos advogados e advogadas se receiam muito, muitas vezes a gente pode falar até um pouco de frieza do atendimento. E hoje, cada vez mais, quando a gente fala de dignidade da pessoa humana, a gente tem que entender aquele que procura o judiciário com esse olhar mais humano e humanizador. E é uma proposta que eu também trago, assim, na verdade é um compromisso que a gente traz para transformar essa justiça numa visão também mais plural, numa visão onde a gente possa contemplar a sociedade sob vários vieses. Eu acredito que isso é momento também da gente ter essa representação feminina também no tribunal. E eu me proponho, não só como representante feminina, que eu tenho muito orgulho disso, mas também de toda uma trajetória, porque é como eu falo, essa eleição, ela não é uma eleição que vai ser modificada daqui a 3 anos ou 4 anos. É uma eleição que é para um bom tempo durante o Tribunal de Justiça. Nesse caso, até os 75 anos deste candidato ou candidata que vai ser escolhido. Então, a gente precisa observar quais são as proposições, qual é a missão desse candidato e para que ele vai realmente estar nessa função. Doutora Cláudia, como tornar a justiça mais célere? Bem, esse é um dos grandes desafios que nós temos. E, na verdade, eu entendo que depois da Constituição Federal de 88, a gente sempre fala dela porque ela é a nossa Constituição democrática. Por isso que estamos aqui nas escolhas de eleições, porque a gente tem essa Constituição, então ela é a nossa base. Então, a partir daquele momento, muitas pessoas têm condições de acessar o judiciário para buscar suas resoluções. E o que é que a gente vê? A gente vê realmente um processo parado. A gente precisa agilizar, a gente precisa de gestão nas varas para que elas possam correr de forma equilibrada. Então, eu falo até de um termômetro, estabelecer um termômetro para monitorar a vara, sim, gabinete, para que a gente possa, não no sentido de punir, não no sentido de encontrar culpados, mas no sentido de encontrar soluções viáveis, porque o objetivo principal é estar ali servindo a sociedade. Enquanto a gente não tiver uma prestação jurisdicional rápida e eficiente, enquanto a gente não tiver, a gente está falando de injustiça. Então, tem que acelerar o julgamento, tem que despachar processo, tem que atualizar o seu conhecimento jurídico, ele não é estático, ele não é do tempo que você se formou, ele está o tempo todo nessa dinâmica. A gente tem que formar esse tribunal forte, que eu acredito no tribunal forte, sim. Eu não sou uma pessoa que fica olhando para o passado, eu fico olhando para o presente, porque algumas soluções, Eliezer, são para agora. Com certeza. Outras soluções são a médio prazo, outras soluções a longo prazo. Acredito muito no diálogo, as instituições dialogarem para chegar a um ponto comum. Eu acredito que através do diálogo a gente cria muitas coisas. Verdade. Então, a justiça está parada por uma série de fatores. Não existe solução mágica, não existe. É preciso um planejamento estratégico para a gente realmente entregar esse serviço de justiça para a sociedade com qualidade. E isso eu me proponho, tenho esse compromisso, não de hoje, mas desde o momento que eu passei na OAB, que eu resolvi ser uma advogada. Doutora Cláudia Paranaguá, o nosso tempo foi concluído. Foi um prazer recebê-la. Desejamos aí uma boa sorte nesse pleito e até a próxima oportunidade. Muito obrigada. Eu que agradeço esse espaço para poder expor algumas dos meus projetos, meus planejamentos, ocupando a vaga de desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Tá certo. Muito obrigado, doutora Cláudia Paranaguá.